Olá, seja bem-vindos ao nosso devocional. E o devocional de hoje da série As Parábolas de Jesus, o construtor da torre, baseado no Evangelho de São Mateus, de São Lucas, no capítulo 14, do verso 28 ao 30, que diz: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Para você entender esta parábola, para realizar um projeto, é necessário fazer muito planejamento, pois ninguém alcança um objetivo se não programar anteriormente os alvos que quer atingir. Jesus sabia disso e, ao contar a parábola do construtor da torre, ele comparou a maneira com que as pessoas realizam projetos com a forma que devemos projetar a nossa vida espiritual. Com isso, o que devemos aprender? Em certa ocasião, Jesus disse à multidão que o que seguia ele, aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Ele estava mostrando como um verdadeiro discípulo seu deveria se portar. Logo depois, ele usou a parábola do construtor da torre para exemplificar isso. Algumas pessoas podem se perguntar, mas o que essa parábola tem a ver com a cruz a seguir a Cristo? Acontece que a maioria de nós se esquece que a vida espiritual também deve ser planejada, e era exatamente sobre isso que Jesus estava falando. Não podemos agir sem pensar nas consequências, caso contrário, ficaremos como o construtor citado por Jesus, sem terminar o que começamos e, pior ainda, sendo alvo de piadas. Isso significa que não devemos agir na base do coração para fazer as coisas de Deus. Devemos agir pela fé e ter cuidado para discernirmos se é da vontade de Deus e se é apenas o nosso desejo. É claro que temos que ter objetivos espirituais, mas não podemos esquecer de manter os pés no chão. Jesus nunca mentiu para ninguém e com essa parábola ele mostrou que é preciso pensar muito bem nas consequências de sermos discípulos dele. Quantas pessoas assumem um compromisso de seguir a Cristo, mas quando as lutas vêm, elas desistem e voltam atrás. Esta parábola de Jesus serve para nos alertar e nos mostrar que devemos pensar bem antes de tomarmos qualquer decisão. Deus, ele sempre tem um propósito naquilo que ele faz. Da mesma forma, aquilo que desejamos precisa também ter um propósito. Só assim poderemos alcançar os nossos objetivos. Se você quer ter um casamento abençoado, você deve ter um namoro e um noivado bem planejado e seguir os princípios de Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você deve buscá-lo diariamente e fugir do pecado e os embaraços da vida. A Bíblia diz que Daniel foi um homem que tinha um propósito de servir a Deus. E com isso, ele decidiu firmemente de não se contaminar com as iguarias do rei. Por isso, se você entregou a sua vida a Jesus, você deve segui-lo até o último dia da sua vida. Apocalipse capítulo 2, no verso 10, diz: Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Valeu? Gostou da parábola? Nós vamos também estar colocando as parábolas de Jesus, trazendo momentos de reflexão para você e para a sua vida. Que você tenha um dia abençoado. Hoje é o seu dia, vai dar certo. Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço, um beijo no seu coração.